Hello everyone! Aqui quem vos fala é o seu amigo, companheiro de caminhada, professor Sidney Silva, do canal Learn English Through the Bible. Hoje nós vamos para mais um vídeo de uma série sobre tempos verbais. No vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série sobre o tempo verbal presente simples. Espero que você goste do que você vai encontrar. A nossa intenção é ensinar você inglês de uma maneira especial. Por isso, assista todo o vídeo e não se esqueça, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa ideia. E o seu comentário, a sua ajuda é extremamente importante para que nós possamos gravar vídeos que vão ao encontro daquilo que você precisa. Nossa intenção é ensinar inglês a você que nos assiste. Então vamos comigo para mais uma aula. Bem, mas a grande pergunta é: quando é que eu uso o tempo presente simples? Porque eu costumo dizer que os tempos verbais, eles são, em inglês, eles se referem a determinadas situações. Então, o presente simples nós vamos utilizar em situações específicas. Então, eu quero que você preste atenção quando é que nós usamos o presente simples. Nós utilizamos o presente simples para falar sobre coisas que fazemos no nosso cotidiano, o que nós chamamos em inglês de rotina diária ou daily routine. São aquelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu almoço todos os dias. I have lunch every day. Eu tomo banho à tarde. Normalmente eu tomo banho à tarde. I take a shower at afternoon. Ou se eu tomo banho à noite, I take a shower every night. Todas as noites eu tomo banho antes de dormir. Então são coisas que eu faço no meu cotidiano. Ou então coisas que acontecem regularmente. Coisas que eu faço com bastante frequência. Por exemplo, eu vou à igreja aos domingos. I go to the church on Sundays. Nós vamos à igreja aos domingos. We go to the church on Sundays. Então, coisas que acontecem regularmente nas nossas vidas, nós também vamos utilizar o tempo presente simples. Bem, meus queridos, então vamos para o verbo to be. Ao contrário de que muita gente pensa, o verbo to be ele não é a exceção. Pelo contrário, ele é um caso à parte. Então, quando nós vamos falar da conjugação verbal e sobre o verbo to be, a gente precisa compreender isso de uma maneira especial. E lembrar que o verbo to be não é a exceção. O verbo to be, ele é sim, um caso à parte dos demais verbos. Então, a conjugação do verbo to be no presente simples vai ficar dessa maneira. Notem como o inglês facilita a nossa vida. Se nós fôssemos conjugar o verbo to be, o ser ou estar, em português, a gente precisaria de pelo menos 12 variações verbais, no mínimo 12 variações verbais para o verbo to be. Em inglês, nós temos apenas 3 variações aí da conjugação do to be no tempo presente. É exatamente isso que eu quero que vocês olhem quando nós vemos aqui 3 cores distintas, são as 3 conjugações distintas do verbo to be no presente simples. Então, o verbo to be no presente simples não vai ser diferente disso que você está vendo aí na tela. I am sempre será. You are, we are, you are, they are. A primeira pessoa do singular, I am. A segunda pessoa do singular, you are. E as 3 pessoas do plural, we are, you are, they are. E a outra variação são as 3 pessoas do singular, he, she, it. Lembrando que he, she, it. He se refere a ele, she a ela, para seres humanos. E o it se refere às demais coisas, animais ou coisas, quando nós formos nos referir a esses objetos como ele ou ela, ou animais, o nosso pet, os animais. Então a gente vai utilizar o it para esse tipo de situação. E aí a conjugação fica da seguinte maneira: he is,
she is, it is, ou, para facilitar a nossa pronúncia, it is, ok? Então, o verbo to be fica da seguinte maneira: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Essa é a conjugação do verbo to be no presente simples. Vamos agora então para as regras. Nós já vimos o verbo to be e agora então as regras para os demais verbos. A primeira regra é essa aí que você já está vendo na sua tela. Verbos terminados em O, SH, CH, X e SS, nós acrescentamos ES. Lembrando que esse acréscimo ou essa mudança na conjugação acontece apenas nas três pessoas do plural, nas demais, nas três pessoas do singular, he, she e it. As demais pessoas, I, you, we e they, mantém-se a forma básica do verbo. Apenas muda-se a terminação na terceira pessoa do singular, he, she e it. E a primeira regra então é essa: verbos que terminam em O, SH, CH, X e SS, nós acrescentamos ES. E para ficar simples para você entender, eu tomei conhecimento de algo que é engraçado, mas você vai guardar para o resto da vida na sua mente. Tenho certeza que você nunca vai se esquecer dessa regra quando você lembrar dessa frase aí, ó. Você nunca vai esquecer. O shampoo cheiroso da Xuxa sempre estraga. O shampoo cheiroso da Xuxa sempre estraga. Verbos terminados em O, SH, CH, X ou SS, acrescenta-se ES. Tenho certeza que você nunca vai esquecer. Vamos então para alguns exemplos, né? A gente viu essa primeira regra, terminados em O, SH, CH, X e dois S, a gente acrescenta ES. Lembrando que essa conjugação é para a terceira pessoa do singular, ok? As demais vão ficar da mesma maneira. Veja então os exemplos a seguir. O verbo to go, a conjugação na terceira pessoa, vai para goes. To go, né, o verbo to go, ele é conjugado na terceira pessoa como goes. To do, does. To push, termina em SH, acrescento ES, pushes. To wash, que é o verbo lavar, washes. To teach, verbo ensinar ou ensinar ou lecionar. To teach, a conjugação fica teaches. Teaches. Watch, que é assistir, né? Assistir um filme. A conjugação fica watches. To fix, termina em X, a gente acrescenta S. Fixes. E o verbo to kiss, beijar. Kisses. Então, se nós formos conjugar os verbos, eles vão ficar da seguinte maneira: I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Tente aí agora com os outros verbos, eu tenho certeza que você vai conseguir. E essa regra é uma regra geral. Então, todos os verbos terminados em O, SH, CH, X ou dois S, basta acrescentar ES quando você for conjugar na terceira pessoa do singular. Vamos falar, então, o verbo to kiss. Vamos conjugar o verbo to kiss, verbo beijar. Tenho certeza que você gosta de beijar. I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. Ok? Vamos seguir em diante, então, na nossa aula de hoje. Bem, prosseguindo, então, a segunda regra, agora relacionada aos verbos terminados em Y.
Verbos terminados em Y, na verdade, eles têm duas regras específicas para eles. A primeira é essa aí. Verbos terminados em Y, que são antecedidos por vogal, nós apenas acrescentamos o S, como você pode ver nesses exemplos a seguir. Notem que o verbo to play, o verbo to buy, o verbo to enjoy, o verbo to stay, todos eles terminam com Y e são antecedidos por uma vogal, né? Vogal A, U, O e A. Neles, nós apenas acrescentamos o S. Então, a conjugação vai ficar I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play, ok? E os demais verbos, você pode ir tentando aí dar uma pausa no vídeo e conjugue os verbos, os outros verbos, então, aí, utilizando essa regra, que é verbos terminados em Y, antecedidos por vogal, você apenas acrescenta o S. Mas tem mais uma outra regra ainda relacionada ao Y, que nós veremos a seguir. Como eu falei, né, essa outra regra relacionada ao Y, ela é da seguinte maneira. Verbos terminados em Y, antecedidos por consoante, você tira o Y e acrescenta IES, ok? Então, todos os verbos que terminam em Y, porém, são antecedidos por consoante, nós substituímos o Y por IES. Veja os exemplos a seguir para facilitar a sua compreensão. Olha aí, o verbo to cry é o verbo chorar. Ele termina em Y e o Y é antecedido por uma consoante. Você está vendo aí, a consoante está em vermelho. Nós tiramos o Y e acrescentamos IES. Então, fica assim o verbo. I cry, you cry, she cries, he cries, it cries, we cry, you cry, they cry. Ok? Isso funciona também para o verbo to fly. Tiro o Y, acrescento IES. Também para o study, tiro o Y e acrescento IES. I fly, you fly, she flies. I study, you study, he studies. Ela estuda inglês todos os dias. She studies English every day. Ok? Verbo to worry. Don't worry. Be happy. Tira-se o Y, acrescenta-se IES. Worries. Ok? Então, não se esqueça dessa regra. Terminados em Y, antecedidos por consoante, você apenas precisa extrair o Y, substituí-lo por IES. Ok? Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Vamos prosseguir, porque temos mais um caso. E então, essa quarta regra, né? Todos os demais verbos. Nós vimos o caso dos verbos terminados em O, SH, CH, X, SS. Vimos o caso dos verbos terminados em Y, né? Com duas variantes. E agora, então, os demais verbos com outras terminações, apenas nós acrescentamos o S para você entender. Veja os exemplos a seguir. Nós temos aí 4 verbos com 3 terminações distintas. Não é O, não é SH, não é CH, não é X, não é 2S, não é Y, mas aí está terminados em K, terminados em E e terminados em T, né? Nós apenas acrescentamos o S. Um exemplo clássico no verbo to love, o verbo amar, você vai dizer I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Então é muito simples. Todas as demais terminações é apenas acrescentando o S, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, todas essas regras, elas são aplicadas apenas nos verbos na terceira pessoa no tempo presente simples, a terceira pessoa do singular. Então não se esqueça disso. Todas as vezes agora que você for conjugar um verbo em inglês,
na terceira pessoa do singular vai sofrer as variações conforme as regras que nós vimos até aqui. Mas ainda não é o fim. Temos um último verbo aí, e esse é o famoso exceção à regra. Veja comigo aí no próximo exemplo, e nós vamos finalizar aí com essa exceção à regra. Como eu falei, toda regra tem a sua exceção. No inglês não é diferente. No inglês nós temos a exceção do verbo to have, o verbo ter. O verbo to have, ele, ao contrário dos outros, ele não ganha nada, ele perde. Nós tiramos aqui a última sílaba e acrescentamos essa. Então, o verbo to have vai ficar da seguinte forma: I have, you have, he has, she has, it has, we have, and you have, they have. Então, a regra, a exceção à regra não é o verbo to be. A exceção à regra é o verbo to have, porque ele vai ter essa nomenclatura. Deixa de ser have, passa ao has. Mais uma vez, para ficar fixo, I have, you have, he has, she has e it has. Então, essas aí são as condições de todos os verbos, e eu quero terminar por aqui a nossa gravação de hoje, agradecendo a você por estar conosco. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, nos siga lá, Learning English TT Bible, também no Facebook, Learning English TT Bible. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar essa ideia. Nós nos vemos por aí. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. See you later. Bye, bye.